Bem, galera, o vídeo de hoje é mais um desabafo de algo que já está entalado aqui há muito tempo. E eu vou rasgar o verbo. Vem com o Tio Fera. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, o que aconteceu foi que eu fiz um vídeo alguns anos atrás, um vídeo bem antigo no canal, e esse vídeo repercute até hoje. O que acontece é que eu tenho sido bombardeado e criticado nesse vídeo por causa de alguns crentes religiosos. Gente nojenta que eu não suporto, eu detesto religiosidade. E eu vou explicar como isso acontece. Bem, no vídeo era uma questão pessoal minha. Eu estava passando por um período de muita turbulência, estava passando por alguns problemas. Então eu fiz o vídeo meio que desabafando, contando a minha situação. E também contando tudo que se passa com um homossexual dentro da igreja evangélica. Eu falei os fatos que aconteciam comigo e que as coisas que meio que mudaram depois, né? A coisa foi caminhando porque a gente muda, a gente não é obrigado a ficar naquela mesma coisa o resto da vida. Eu tenho visto de vez em quando pipocar alguns comentários, um deles foi este aqui. Um comentário infeliz. Por que é um comentário infeliz? Porque os crentes eles se apegam ao livro de Levítico para atacar homossexuais. Ou seja, eles pegam uma parte de Levítico e usam para dizer que é proibido ser gay. Ok. Só que aí eu tenho duas coisas a falar. Primeiro, se você quer se apegar a Levítico para atacar os homossexuais, então você tem que pegar Levítico inteiro e não apenas uma parte. Por quê? Versículo solto é um pretexto para uma heresia. O que é que a gente faz? A gente lê o capítulo inteiro ou então o livro inteiro para poder entender o que acontece. A questão é que se você ler Levítico todo, tem regra para tudo. Ou seja, se brincar, ninguém entra no céu. Ou seja, na época que escreveram Levítico, o homem vivia pela lei. Hoje o homem vive pela graça. Ou seja, a lei, ela não conta mais. Aí você vai dizer, nossa, mas aí você está defendendo os homossexuais, dizendo que pode ser gay, pode estar na igreja. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos cobrar do homossexual um comportamento evangélico se ele não é evangélico. É a mesma coisa que cobrar de uma pessoa que não é judeu um comportamento judeu. Por exemplo, eu não sou judeu, então eu não tenho que fazer aqueles rituais judaicos, digamos assim. O comportamento, as coisas dos evangélicos são para os evangélicos e não para quem não é da religião. Eu não posso cobrar de uma pessoa um comportamento da minha religião, sendo que eu sou da religião. O outro não é. Primeiro a pessoa entra na religião, depois é que ela vai se adaptar às regras que a religião
te diz. Ou seja, mas tudo bem, mas você vai dizer que então a Bíblia está anulada? Não. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia ela é completa e que a gente tem que basicamente entender o que acontece com a Bíblia. É muito fácil ler a parte de Levítico onde fala que o homem não se deitará com outro homem. Mas e a parte de Mateus que manda justamente não olhar o cisco do olho do irmão e tirar a lasca de madeira do nosso? Ou seja, cuidar da própria vida. E a parte da Bíblia que diz, não julgais para não ser julgado, pois com a mesma medida que medires, vos será medido. E a outra parte da Bíblia que fala que não devemos, o único juiz é Deus, que nós não somos juiz, nós não temos esse poder nem essa autoridade, que nós devemos apenas pregar o Evangelho, o amor de Cristo e nada mais do que isso. O que eu quero que as pessoas entendam é que existe uma grande falha, porque os crentes eles ficam exortando, corrigindo, julgando as pessoas, e você não pode fazer isso, porque o único juiz é Deus. Se Cristo veio e morreu em uma cruz por toda a humanidade para salvar as pessoas, quem somos nós para condenar as pessoas? O problema é que alguns crentes, o comportamento de alguns é terrível, porque ele meio que joga um pá de terra em cima das pessoas. Ele meio que dá um tiro na fé, na espiritualidade da pessoa. E são esses comportamentos de cobrança, de julgar e disso, aquilo, outro, que afasta as pessoas da igreja. Não é pela força. Paulo falava isso, pregando o amor. O que fez com que eu aceitasse a Cristo e abraçasse a fé cristã foi justamente o amor de Deus por mim. Deus em momento nenhum chegou para mim para apontar as minhas falhas. Deus ele simplesmente disse, eu te amo e quero te dar uma nova vida. A partir do momento que eu aceitei essa proposta de Deus, aí sim, as coisas foram saindo da minha vida, as que não agradam a Ele, e outras coisas foram entrando na minha vida, as que agradam a Ele. Mas Ele em momento nenhum abriu minha mente e colocou lá dentro. Deus não força, quem força são os homens. Temos que aprender a viver o que pregamos para poder cobrar dos outros um comportamento, porque o problema está aí. Os religiosos não vivem o que pregam e querem cobrar dos outros. Quer pregar Levítico para o gay? Então lê Mateus, quando manda justamente, ao invés de tirar o cisco do olho do irmão, tirar a lasca de madeira do teu. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Foi um desabafo. Eu já não aguento mais esse tipo de religiosidade. As pessoas têm que aprender a lidar bem com a Bíblia. Vive você o Evangelho. Deixe que o Evangelho transforme você, para através da sua vida você transformar outras pessoas. Porque quem transforma no final de tudo é o Espírito Santo, não você. Bem, o vídeo é esse. Beijo do Tio Fera. Fui.